A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim, Natal. Ele é pastorado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o professor Isaías Nascimento. Amém. Nós vamos comentar a lição da CPAD, essa lição tão boa, desse quarto trimestre. Nos traz um assunto muito bom, que é corpo, alma e espírito. E nessa aula vamos comentar a lição de número 8. Antes da gente comentar essa lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. Quando você deixa o likezinho de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela alcança os quatro cantos da terra. A lição número 8 tem como tema emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. O texto áureo, que eu digo que é a primeira base da lição, está escrito lá em Filipenses, capítulo número 4, versículo número 7, que nos diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A verdade prática nos diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. A segunda base você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, é o que vai dar base ao estudo da lição. Você vai encontrar lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo número 7. A outra base também está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, versículo 36. Leia com seus alunos, é importante essa leitura. Um pequeno resumo da introdução nos diz assim que nessa lição, ou nessa aula, nós trataremos das emoções e sentimentos à luz da palavra de Deus. Por isso que eu digo aqui a leitura de classe é importante, que a gente vai extrair da palavra de Deus, compreendendo a sua influência sobre as nossas decisões e atitudes. Isso é importante. Em um tempo marcado por crises emocionais, esta é uma oportunidade valiosa ou importante para ajudar os nossos alunos a conhecerem a ação do Espírito Santo como fonte de equilíbrio interior. É o que a gente vai ver nessa aula, que o Espírito Santo ele é a fonte e o equilíbrio nosso interior. É importante a gente entender sobre isso. O homem é essencialmente um ser que pensa, afetivo, volutivo, quer dizer, vontade e livre para pensar, sentir e desejar e agir. O homem é livre, Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Isso foi ensinado, a gente aprende isso na palavra de Deus. E na lição interior, a gente viu na lição passada, a gente aprendemos sobre a respeito dos pensamentos, o que a gente viu na lição passada. Mas nessa lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimento, ou saber a diferença entre emoções e sentimento. A gente vai aprender muito sobre isso e compreender a sua importância na experiência humana e espiritual. É importante você aprender? Sim, é importante sobre as emoções e os sentimentos. Na vida Na vida espiritual, porque isso vai nos levarmos a ter mais comunhão com Deus, tendo um equilíbrio nas nossas emoções e sentimentos. Nós vamos entender a importância de andar na presença de Deus, irmãos. Amém, meus irmãos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para comentarmos mais uma lição tão interessante das escolas bíblicas dominicais. Meus queridos, agora entrando no nosso primeiro tópico, propriamente dito, que diz assim: o homem, um ser
afetivo, ok? Então o homem é esse ser que tem intrinsecamente, claro, obviamente, né, o seu lado afetivo, o seu lado cheio de sentimentos, o seu lado também cheio de emoções, como aqui já foi colocado pelo professor Salomão. E o nosso autor ele diz aqui que os transtornos mentais, as lutas emocionais, principalmente no nosso tempo, têm aumentado e têm gerado muitas e muitas doenças no ser humano de modo geral. Entenda, quando nós falamos homem, estamos falando do gênero humano. Não estamos falando do homem do sexo masculino, não. Mas do gênero humano como todo, ok? Então, o nosso autor deixa claro que essas doenças sentimentais têm atingido e têm crescido, tomado aí uma proporção bem elevada nos últimos tempos. Claro, a gente sabe que existem vários motivos para que essa crescente de doenças emocionais venham a acontecer. E ele traz aqui, meus irmãos, algumas situações bem interessantes que ele pontua. 1, 2, 3 fatores aqui que devemos levar em consideração nessa análise sobre esse homem de maneira afetiva. Ele diz: 1. O que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos, como o homem deve gerir tudo isso. Claro, tudo a partir de uma perspectiva espiritual, tudo a partir de uma perspectiva da palavra de Deus. Você lembra que quando nós lemos aqui, vamos voltar um pouquinho mais, Salomão me permite, Salomão? Voltar um pouquinho mais aqui no nosso texto áureo, né, que é um versículo que me chama muita atenção, eu gosto demais dessa passagem do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Entenda, quando ele fala de coração, está falando dos sentimentos, ok? E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Está falando de toda a parte emocional, todo o equilíbrio do homem. Veja que o apóstolo Paulo é aquela pessoa que havia para ele, humanamente falando, muitos motivos, Salomão, de ser realmente uma pessoa extremamente deprimida, extremamente se sentindo desamparado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vivia em prisões, ou em açoites, ou em apedrejamentos, acusações, ok? Claro que tinha ali o eixo da igreja que sempre estava acolhendo, as igrejas que ele implantava, ele tinha esse acolhimento. Porém, humanamente falando, ele tinha, se formos analisar tão somente por uma perspectiva humana, ele tinha, Salomão, todos os motivos para desistir, para parar com toda a obra. Por quê? Porque ele sofria demais. Ele mesmo disse que se gastaria e que se deixaria gastar pela obra do Senhor. Porque ele sabia que a paz de Deus excedia todo o entendimento dele e o fazia progredir. 2, diz assim o nosso autor, voltando aqui no nosso tópico. 2, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, ok? O que o nosso pensamento gera de sentimento e o sentimento gera de emoção, e essa emoção pode gerar em comportamentos que venham realmente definir a nossa vida nessa terra. Temos que ter muito cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que internalizamos e com aquilo que exteriorizamos nessa terra, porque realmente pode trazer sérias consequências. A relação entre pensamento e sentimento tem que ser levado muito a sério. Por isso que a palavra também nos adverte de todas as coisas que devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque dele procedem ou acontecem, nos abre todas as saídas da vida. Está lá em Provérbios. Número 3, diz assim: qual a relação desses fenômenos, ok? Toda essa conjuntura emocional e sentimental do homem com a vontade e as decisões humanas. Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Está lá no Salmo 103, 1, Marcos 12 e 30, meus queridos. Então,
todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, eles têm que ali ter uma ligação com o Senhor, para que nós venhamos realmente pensar, sentir e agir realmente de forma correta, que não venha nos trazer, Salomão, nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de situação desagradável, nem para nós e como também para o nosso próximo. Amém. A gente viu o propósito do estudo, porque há uma agravante de aumento de crise de saúde mental em todo o mundo. Por isso que é importante esse estudo. No segundo ponto, vamos ver a efetividade, emoções e sentimentos. O autor da lição, ele começa já explicando o que é efetividade, quer dizer, afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimento. E ele dá o conceito para entendermos bem. Esse processo envolve tanto o nosso corpo quanto a alma. Olha o que Davi expressa aqui no Salmo 131, versículo número 9. Salmos 31, 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos, e estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu corpo. Davi expressa aqui a condição como ele se encontrava. Ele orando ao Senhor, ele expressa a condição dele. E também o Espírito também. A Bíblia nos mostra que somos seres completos. A gente vimos nas lições anteriores, corpo, alma e espírito. É assim que cremos, certo? E que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Então faz parte. O que podemos aprender é como lidar com elas, certo? Faz parte, que foi criado por Deus. Podemos entender melhor assim. Ele dá aqui umas definições, parte A, parte B, que emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando o sentimento, medo ou alegria, aparece de repente, sentimento como medo, alegria. Aí a parte B é sentimentos, por outro lado, são mais duradouros, eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente. Como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Quando a gente se sente grato por receber algumas bênçãos do Senhor, ou até mesmo de um ente querido nosso, a gente ficamos felizes. E a solidão é uma das coisas também que sentimos muito por estarmos só. Por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Falei, uma disjuntora, ele viu que o homem só, ele não estaria bem. Precisaria de uma adjuntora, de uma companheira. Foi assim que Deus fez na vida de Adão. A principal diferença, vamos ver qual é a principal diferença entre emoções e sentimento. É que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo, pode demorar bastante tempo. Quer dizer, há essa diferença. Um passa rápido, o outro demora mais, dura mais. A lição diz assim, como servos de Deus, precisamos aprender a lidar, olha só, a lidar com nossas emoções, sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e aí da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então a gente encontra, né, irmão Isaías, como lidar com ela, com a palavra de Deus, com a comunhão com Cristo Jesus, aprendendo com Jesus, seguindo os seus conselhos, seguindo a sua palavra e o Espírito Santo de Deus agindo em nossos corações, irmão Isaías. Amém, irmão Salomão. Só um complemento, talvez a gente possa definir a diferença entre sentimento e emoção, entre a paixão e o amor.
A paixão é uma coisa mais intensa, mais rápida, ali, a primeiro momento causa um impacto maior, mas a tendência é que se esvaia um pouco mais rápido. O amor é aquele sentimento que perdura realmente, sim, né? Correto. Então, quando você ama, você preserva um sentimento bom para aquela pessoa, não aquela paixão momentânea, né? Então, talvez seja uma diferença interessante para fazer entre emoção e sentimento. Meu irmão, principais afetos. Aqui o nosso autor traz alguns exemplos de principais afetos no nosso terceiro subtópico, desse subtópico tão interessante. Estamos falando do homem, né, o gênero humano, como um ser cheio de sentimentos, cheio de emoções, né, Salomão? Verdade. Diz assim, ele fala da alegria, do medo, da raiva, surpresa, nojo, tristeza. São 6 emoções básicas que todo ser humano ele realmente vive em sua vida. Já viveu ou viverá alguma dessas emoções. Quando ocorrem, provocam alterações corporais. Ele diz aqui que o nosso corpo ele vem reagir a cada emoção dessa que nós sentimos, né? Claro, isso é uma coisa bem relativa. Por quê? Porque tem pessoas que sentem com mais intensidade, tem pessoas que desenvolvem alguns sintomas ligados a essas emoções maiores, outras menos intensas e sintomas menores. Então, vai variar aí por a questão estrutural mesmo da vida emocional de cada ser. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente em relação ao suporte dessas emoções. Ele traz aqui o exemplo de Adão e Eva. Ele diz que Adão, quando acorda daquele sono que o Senhor o fez dormir, e quando viu Eva, ele ficou foi uma surpresa para ele ficou alegre, ele ficou feliz, as suas emoções ali foram realmente afloradas, e ele proclamou e disse, né, você agora é osso do meu osso, carne da minha carne, enfim. Então ele ficou muito feliz. E isso era o estágio inicial ainda de perfeição antes do pecado. Pós queda, né, os nossos patriarcas, eles também experimentaram, meus queridos, emoções e sentimentos que outrora eles não ainda haviam sentido. Por quê? Porque a vergonha, o medo, a tristeza não foram sentimentos, não são emoções, ok? Criadas inicialmente por Deus para o ser humano. O medo, a vergonha, a tristeza, a falta de contentamento, mas aprofundando um pouco mais, chegando a uma depressão, isso, as doenças psicossomáticas como um todo, não inicialmente, isso não faz parte do plano original de Deus para o ser humano. Tudo isso é fruto, são frutos, são emoções, fruto do pecado. Ok? O homem só passou a experimentar tudo isso pós-queda. Você sabe muito bem, você já leu o capítulo 3 de Gênesis em diante, que naquele momento o homem ele correu para se esconder de Deus porque se sentiu envergonhado por estar nu, ok? E depois aí acarretando toda aquela tragédia que realmente aconteceu com a expulsão do casal ali do Éden. Ele diz que esta tragédia da expulsão certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Ok? Por quê? Porque o Éden era um lugar perfeito, um lugar realmente ali muito... A gente não consegue nem definir em palavras, ok? Tamanha a perfeição, porém eles não poderiam habitar mais naquele local. Por quê? Porque o imperfeito não pode habitar o perfeito. A partir da queda, eles passaram a se tornar seres mortais, imperfeitos, caídos, como todo e qualquer ser humano que após Adão veio a essa terra. Certo? É por isso que o apóstolo Paulo diz que quando nós fomos arrebatados, antes de sermos arrebatados, é necessário que aquilo que é corruptível se transforme em incorruptível. Aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, aquele estado perfeito do Éden, ele retorna ao ser humano para que este agora possa habitar no estado perfeito onde está o nosso Senhor. Então, meus irmãos, veja como é interessante essa análise sobre todas as nossas emoções e sentimentos. Quero deixar claro aqui que
Meu querido, não é pecado você se sentir triste, não é pecado você se sentir frustrado, não é pecado você se sentir angustiado, com medo, não. Isso faz parte, obviamente, do que o pecado trouxe para o ser humano, ok? Mas não é porque você está assim, quer dizer necessariamente que você esteja em pecado. Negativo. Quando você estiver sentindo qualquer emoção dessa, batendo forte no seu peito, o remédio nós vamos lhe dar agora. Talvez, Salomão, Alisson até traga esse remédio, mas eu não sei, mas eu vou adiantar, porque é muito importante. Eu já passei por isso. O remédio é você correr para os pés do Espírito Santo. Não dê força para a tristeza, mas lance toda a sua angústia aos pés dele, porque ele tem um remédio bálsamo ali, exato, Salomão. É verdade, o próprio Cristo chorou, né? Exatamente, profundamente triste. Profundamente triste. Esse sentimento humano, Jesus também passou por ele. E ele estava em pecado? Não estava. 100% homem, né? 100% ser humano é o Senhor. Correto. O quarto ponto do primeiro tópico tem como tema inveja, ira e ódio. A gente, colocando esses três nomes aqui, a gente lembra logo, o autor vai nos levar a Caim. Também se observa na presença de emoções. Essas emoções e sentimentos agiam na vida de Caim também. Ele diz aqui, sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo da reação fisiológica. Quer dizer, lá em Gênesis, capítulo número 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Quer dizer, esses sentimentos provocam mudança no semblante, sim. Tem pessoas que está irada, está com raiva, ou até mesmo invejosa, se percebe pelo semblante mesmo, a pessoa muda o semblante. Caim demonstrou plenamente isso, a irar-se com o seu irmão. O mesmo advertido por Deus, Deus o advertiu, advertido por Deus, permitiu que a emoção, ele permitiu a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. O ódio tomou conta dele, o ódio, a ira, a inveja tomou conta. Ele fala aqui que outros sentimentos negativos, como culpa, medo, o acompanhariam por toda a sua vida. O autor nos leva aqui lá em Gênesis capítulo 4, versículo 10, 11, 12, 13 e 14, que diz assim, disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber na tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O sentimento dele aqui, ela caiu mesmo. Sentimento negativo, como culpa, medo, o acompanhou por toda a sua vida. Isso mostra o homem, o afeto afetivo que o homem tem com relação a sentimentos, emoções, faz parte da vida do homem. Bom, a gente viu no primeiro tópico aqui um homem, um ser afetivo, vimos o propósito do estudo, vimos a efetividade, emoções e sentimento, vimos também principais afetos e inveja, ira e ódio. Um sinopse desse tópico nos diz assim, a efetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afeto, irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo tópico da nossa lição. Vamos falar mais especificamente sobre emoções de maneira geral, ok? Então, esse título diz assim, emoções, experiência e controle. Então, nós já temos aqui, meus irmãos, a ideia
que nós devemos tentar controlar as nossas emoções. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano, ok? Em caso assim, não constituem um pecado em si mesmo, certo? Então, você ter mesmo assim algumas reações que pode fugir do nosso, que foge do nosso controle, não é um pecado em si mesmo, ok? Mas as atitudes que eu vou tomar de acordo com aquela reação, de acordo com aquele mover que aquela emoção está me fazendo agir, ok? Aí sim eu posso cometer pecado e ter um prejuízo muito grande. Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional, como já estamos aqui pontuando isso. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, está lá em Efésios 4:26, expõe essa verdade. Então, meu querido, não é errado você sentir, ter a emoção ali, ter a ira como emoção, aquilo que nós já explicamos. Vem, tem pouca duração e vai embora. Ok? Nosso autor aqui adianta que eu não posso deixar que essa ira, que essa emoção, Salomão, se transforme em sentimento. Verdade. Que ela venha tomar proporções, que ela venha tomar um espaço de tempo e um lugar no meu coração, ok? Que venha ali me dominar. E eu venha tomar atitudes de ira, aí sim, venho pecar contra Deus e contra o meu irmão. Então, sentir-se irado com qualquer situação, quem já não se tem irado? Todos nós sentimos ira em algum momento da nossa vida. Não é errado. O errado é eu deixar isso se prolongar dentro de mim por muito tempo e assim gerar atitudes e ações que venham a causar prejuízo. Continuando, meus queridos. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Ok? Jamais cultivada. Sentir-se irado, meus queridos, é aquilo que nós já colocamos aqui em relação à tristeza, em relação a sentimentos que nos leva a ficar deprimidos. Coloque a ira aos pés do Senhor. Quando você se sentir irado com alguma coisa, procure realmente ali estabelecer uma conexão de oração com o Espírito Santo, ok? Para que ele venha trabalhar isso dentro de você e não deixe sair a dominar o seu coração. Diz mais assim admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento, como já coloquei aqui. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como é a ira. Colossenses 3, 5 e 8. Dizer assim, eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim mesmo. Para justificar arroubos emocionais e permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Cristo. Então, eu jamais posso dizer assim, eu fiz isso porque eu sou assim, isso faz parte da minha personalidade. Pode até fazer, você pode até ser uma pessoa mais colérica, mais sentimental mesmo, ok? Pode ser, isso faz parte. Tem pessoas que são mais coléricas do que outras, ok? Eu só não posso deixar, como cristão, principalmente, deixar que isso venha anular, ok? Porque eu, dando essa justificativa, vou estar anulando, sim, a obra eficaz do poder do sangue de Cristo sobre a minha vida, que me transformou numa nova criatura, ok? Que tem poder para controlar as minhas emoções. Elas não vão deixar de existir. Entenda, a emoção não vai deixar de existir. Porém, o Senhor vai lhe dando realmente ali mecanismos para que você venha controlá-la e não venha tomar atitudes erradas. Então, o apóstolo Paulo ele é muito racional ao escrever isso aqui. Ele diz que pode ser que você se ire, dê lugar mesmo a essa ira, ok? Porém, dê lugar no sentido de tê-la, porque todo ser humano vai ter. Porém, não peque, não haja conforme a ira. Quando você sentir-se irado, jogue essa ira também aos pés do Senhor, porque Ele tem realmente ali o bálsamo que vai ali refrear esses sentimentos para que você não venha cometer pecado nem atitudes erradas com seus irmãos. Amém. O segundo ponto tem como tema emoções e pecado. Esse estudo é interessante demais, porque às vezes as pessoas acham que cometeu pecado
aí no momento do culto se emociona, traz aquelas emoções de chorar e acha que pode levar a induzir a Deus que não, Deus me perdoou porque apenas eu me emocionei. Não, é negativo, porque Deus sonda os nossos corações. Ele sabe a intenção do nosso coração. Você pode enganar quem está perto de você, mas a Deus ninguém engana. O autor diz assim: o fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta o seu caráter pecaminoso. Não vai retirar, como a raiva, a inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Só expressa essas emoções, por quê? Porque o pecado está enraizado no coração. Mas o que é preciso para limpar o nosso coração? O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando a gente pede perdão pelos nossos pecados de coração mesmo, aí Deus sabe o nosso interior, sabe se a gente pediu mesmo de coração ou se enganou tentando enganar. Ninguém engana a Deus de maneira nenhuma. Uma pessoa, veja só, uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais, muito mesmo, negativas, como a ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convivem. E dá o exemplo aqui de Nabal. A Bíblia retrata muito bem sobre ele. Era um personagem assim, soberbo, mal-humorado, olha só, as características de Nabal: mal-humorado, ingrato, sua insensatez lhe custou a vida. Pessoas insensatas, que não reconhecem o seu erro, certo? Um coração altivo é muito propenso às emoções negativas e sentimento faccioso. Ele fala aqui que lá em Provérbios, capítulo 13, versículo número 10, que diz assim: da soberba só provém a contenda. Olha só, da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Da soberba só provém a contenda. Ele diz mais que devemos, como Davi, olha só o que Davi fez: rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve às transgressões. Olha só o que Davi fala aqui no Salmo capítulo 19, versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Maravilha! É o conselho que Davi, é a oração que Davi pediu a Deus, que o guardasse da soberba, porque a soberba ela é um passo para a queda, para a ruína, irmão Isaías. Glória a Deus, meus queridos. Então chegamos agora no nosso terceiro e último subtópico desse tópico 2, estamos falando sobre, mais especificamente, sobre as emoções. E aqui o nosso autor, vale aqui, eu vou só ressaltar aqui o nome do autor da nossa lição: Silas Queiroz, comentarista, pastor Silas Queiroz, homem muito sábio, que tem escrito, usado por Deus para escrever essa lição tão interessante. Então, o pastor Silas Queiroz, ele diz que as emoções têm sim um aspecto, muitas das vezes, positivo. Veja, meus queridos, é interessante nós fazermos aqui, analisarmos a questão das emoções sobre a questão, a diferença entre estar e ser. Salomão falou sobre a soberba. Eu posso estar soberbo? Posso. Mas não preciso ser soberbo. Eu posso estar triste? Posso. Mas não preciso ser triste. Então é essa relação que eu tenho que ter esse cuidado. Porque as emoções, Salomão, têm um forte apelo mesmo de ficar, de querer dominar, de querer conduzir mesmo a vida das pessoas, ok?
eu posso até estar, mas eu não preciso ser. Ok? Então aqui ele diz sobre isso, que ele traz um exemplo falando sobre o medo. Eu posso realmente sentir medo, porque eu não posso ter o pânico nem o pavor dentro de mim. O que seria o pânico e o pavor? É esse medo exacerbado. É quando o medo dominou completamente o seu coração, a sua vida. E ele diz que o aspecto aqui de ter do medo, ele gera no homem a liberação de hormônios que causa ali o estado de necessidade, de urgência, o estado de alerta, o estado de segurança que nós temos que ter, ok? Agora, claro, esse estado ele não pode nem vai perdurar por muito tempo, certo? É tão somente para viver e para gerir, administrar situações pontuais no nosso dia, ok? Então, o medo, com esse sentimento que causa-nos o alerta sobre situações de perigo, é interessante. Todos nós temos que ter, porque ele gera mesmo, ele acende a luz da segurança, ele acende a luz da defesa. Então, nós temos que ter. Agora, eu não preciso ser temeroso. Eu posso ter medo, não preciso ser uma pessoa medrosa de maneira nenhuma. O medo ele serve para isso, para dar o start a esse senso de alerta que todos nós devemos ter, ok? Porém, meus queridos, nós temos que saber que a nossa segurança está no Senhor. Quando eu tenho essa convicção que a minha segurança está no Senhor, olha, esse sentimento que às vezes quer durar um pouquinho mais do medo, ele começa a sair. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele ali, toma o nosso coração. A paz, sim, é aquilo que deve perdurar por muito tempo. Tá bom? Amém. Com isso concluímos o nosso segundo tópico. Um sinopse desse segundo tópico diz assim: embora as emoções não sejam pecaminosas em si, como o irmão Isaías falou muito bem sobre isso, a decisão de como agir diante delas é nossa responsabilidade, para não dar lugar ao pecado. A escolha é nossa, a decisão sempre vai ser nossa, certo? Mas quando você tem o Espírito Santo como guia, a sua vida, a palavra de Deus como guia, você vai tomar a melhor decisão. O terceiro tópico tem como tema sentimentos guardados por Deus. Primeiro ponto fala sobre a falsa autonomia humana. Como isso é propício aos dias de hoje. É o que acontece muito nos dias de hoje. O homem se sente o super-homem, capaz de fazer tudo, de vencer todas as lutas. O autor da lição diz assim: como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade, no seu próprio braço, sua força, eu posso fazer tudo, e se enganam mesmo redondamente. O mercado está cheio de pessoas que aconselham a superar-se a si mesmo, a confiar em si próprio. Você pode, você deve confiar em si, que você é capaz. Pessoas com inteligência mesmo aí, que diz que não precisamos de ninguém, só precisamos de você mesmo para resolver todos os seus problemas. São diversas as técnicas com as quais se promete um reconhecimento e a compreensão e controle não somente das próprias emoções, mas também das outras emoções, de outras pessoas também. Temos um mercado, está cheio de pessoas assim. Eles aqui não podemos negar a eficácia. Há pessoas, homens de Deus capacitados, também como fala aqui, homens, mulheres também de Deus, capacitadas, psicólogas, que foram capacitados por Deus para aconselhamento, para aconselhar, para ajudar, pastores, homens de Deus também, que podem sim chegar com aconselhamento, com ajuda, pode sim, não podemos negar isso que existe sim, certo? Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres, entre aspas, das emoções prometem.
Muito cuidado. Promete uma eficácia excelente. Mas aqui, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Que eu aprendo com isso aqui, com a palavra de Deus está dizendo, olha, maldito o homem que confia no homem, mas em si próprio, certo? E faz do seu braço a sua eficácia. E pior, aparta o seu coração. Estão falando que em sentimentos e emoções? Aparta o seu sentimento, a sua razão, a sua vontade, se aparta do Senhor. O caminho dele é caminho para o inferno. Quem se aparta de Deus está destinado ao inferno, certo? Então, é preciso colocar nas nossas mentes que sem Deus não podemos fazer nada. Somos dependentes de Deus 24 horas por dia. Por isso que ele fala aqui sobre um tema, a falsa autonomia humana. É o que se prega nos dias de hoje. Então, sabe de uma coisa? Que sem Deus nós não somos nada. Precisamos de Deus todo momento da nossa vida, meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. E nosso segundo subtópico e último dessa lição vai nos esclarecer realmente isso que o Salomão acabou de dizer, né? Que nós não somos autônomos assim como nós pensamos. Nós devemos realmente depender, e dependemos sim, de Deus. Mas como fazemos isso? Veja só, obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo se refere ao processo sobrenatural de guardar o nosso coração, nossos corações, e sentimentos que ocorrem através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Veja, não é naquilo que eu sei, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, não. Mas é guardar o nosso coração e sentimentos em Deus. Aí só assim a paz dele vem sobre mim, porque eu coloco a minha dependência nele. Vamos lá. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Você sabe que Jesus nessa terra, ele nunca avocou para si mesmo a glória. E ele podendo fazer isso, porque igualmente ao Pai, ele era digno de glória. Mas essa avocação da glória, ele nunca fez. Ele se rendia muitas e muitas vezes, ok? Nos trazendo esse modelo de abnegação e de obediência ao Pai, demonstrando em orações isso. A Bíblia diz que muitas das vezes ele se retirava para locais assim mais afastados para orar. Porque ele entendia e via a sua necessidade sempre. Necessidade no sentido de estar realmente ali demonstrando para que os outros vissem realmente, tá? Que a obediência ao Pai, a Deus, o chegar-se ao Senhor era realmente extremamente necessário. O apóstolo exorta aos crentes de Filipos a terem o mesmo amor e o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há esta disposição interior, ok, de renúncia dos meus próprios conceitos, dos meus valores, para viver os conceitos de Deus, para viver os valores de Deus, aí sim eu vou ter a paz na minha vida, ok? Uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplica, e um coração agradecido. Cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. Vamos repetir novamente. Versículo 7 diz: a paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Porém, é necessário que eu realmente diminua o meu eu, certo? Lá embaixo, pregue o meu eu na cruz do Calvário e me submeta totalmente ao amor e ao cuidado do Senhor, sabendo que Ele é e não eu.
Ele pode, eu não posso. Ele tem, eu não tenho. Ele faz e eu não faço. Nós, como seres humanos, né, para fecharmos essa lição, o Salomão agora vai fazer a conclusão dela. Nós, como seres humanos, somos todos pecadores. Todos nós. Hoje Paulo diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Porém, Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo e nos dar novamente a reconciliação com o Pai. Mas é necessário que eu me submeta ao senhorio amoroso, maravilhoso, glorioso do Senhor Jesus. O Espírito Santo vem e me concede a paz que Ele mesmo, só Ele pode nos proporcionar, Salomão. Amém. O sinopse desse terceiro tópico nos diz assim, que a verdadeira guarda dos nossos corações, guardar os nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, humildade e oração em Cristo Jesus. Foi isso que irmão Isaías nos trouxe nesse último ponto desse terceiro tópico. Você guardar o seu coração, mas guarde ele em Cristo Jesus. Está em boas mãos. A conclusão nos diz assim, que não somos nós com nossas próprias capacidades que dominaremos nossas emoções e sentimentos. Não, nós não podemos sozinho guardar ou dominar os nossos sentimentos, mas sim o próprio, só assim em Deus ou com o próprio Deus, se vivemos em humildade e fé. Sobre o quê? Sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. Aí é onde você vai ser guiado, guardado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo expressa muito esse, como guardar, andar na presença do Senhor, ter as características de Cristo. Ele expressa muito bem isso lá em Gálatas capítulo 5. O capítulo 5 vai falar sobre, vai nos dizer sobre o fruto do Espírito. E quem produz o fruto do Espírito na sua vida, como longanimidade, bondade, mansidão, temperança, amor, aí sim vai poder, tem como guardar suas emoções, os seus sentimentos, a sua vida na presença do Senhor. Amém? Com isso concluímos essa aula tão maravilhosa. Espero que a palavra de Deus tenha ficado no seu coração. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.